Quero convidar o Felipe Guimarães para chegar aqui, para a gente orar com você. O Felipe é um irmão querido, está caminhando aqui com a gente na Oceânica há quanto tempo já, Felipe? 1 ano e meio. Então, o Felipe é psicólogo de formação, pastor, também serve ao Senhor Jesus no reino. De vida pastoral já tem quantos anos? 14 anos. Eu só tenho 5. Vocação tardia, que nem Abraão, já velhinho, Deus me chamou. Esse aqui, Deus chamou no berço. Então, Felipe, é uma alegria a gente estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado o convite. É a tua igreja, fica à vontade. E a gente vai fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa tarde, um dia lindo, maravilhoso. Que tenho certeza que o Senhor vai abençoar a gente ainda mais nessa tarde. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Como falei, que dia lindo que o Senhor proporcionou para a gente, Pai. Obrigado por essa tarde, por essa brisa agradável, Senhor. Nossa oração, nosso desejo é que o Senhor passeie em nosso meio agora nesse momento, que o Senhor abençoe o Felipe, que o Senhor use o teu servo, Senhor, que ele seja canal do Senhor para abençoar a vida da gente, todas as famílias representadas aqui nesse auditório, Pai. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe. Fala com a gente nessa tarde, Senhor. Nós já te agradecemos pelo teu mover e a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, encontrar amigos da minha célula 99. E Marcão, quando me convidou para falar com a família, para a família, e eu confesso para vocês que eu amo falar para a família, já tive algumas oportunidades, tanto dentro de igreja como no ambiente de consultório. E ao pensar num tema, eu sugeri esse tema sobre o perdão, o caminho do perdão. A gente vai analisar um pouquinho aqui do ponto de vista bíblico a possibilidade de perdoar aqueles que nos ofenderam. E um dos motivos que me levou a escolher esse tema se dá pelo fato de que perdão é uma coisa sempre necessária, algo que devemos sempre estar ouvindo e exercendo. Eu acredito que nunca é um assunto que se esgota. É sempre um assunto que a igreja precisa ouvir, que os irmãos precisam ouvir e aprender. Consequentemente, praticar. Vamos abrir a Bíblia. Quero ganhar tempo com vocês. Quero ler com vocês Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50, e vamos ler a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei você e a seus filhos. E assim os tranquilizou e falou amavelmente. Pessoal, como eu disse, falar a respeito de perdão é sempre uma necessidade. Na experiência que eu tenho aí, tanto pastoral como no consultório, lá de psicologia, existem duas dificuldades que as pessoas, dois argumentos que as pessoas usam, geralmente, quando não querem perdoar.
Em primeiro lugar, elas falam, eu não merecia isso. Eu não merecia isso que aconteceu comigo. E o segundo argumento é, eu não esperava isso dele. Então, de uma maneira ou de outra, de um ponto ou de outro, a questão da expectativa ou do orgulho está de uma maneira deturpada. Expectativa demasiada, o orgulho que a pessoa sustenta a seu próprio respeito, leva ela a sustentar uma mágoa, leva ela a sustentar uma dificuldade de perdoar aqueles que lhe ofenderam. Uma outra coisa também que é importante nós lembrarmos é que a nossa maior dificuldade em perdoar está sobre aqueles a quem nós mais amamos. A gente não tem dificuldade de perdoar desconhecido. Aliás, a gente não se magoa com desconhecido. Se uma pessoa no caixa do supermercado me ofender de alguma maneira, eu não vou guardar mágoa com ela. Eu não vou precisar fazer terapia por causa da pessoa. Eu não vou precisar deitar no divã por causa de um moço que guarda meu carro, que me ficou chateado comigo que eu dei pouco dinheiro para ele. Embora eu nunca tenha deitado no divã e nem use divã. Enfim, o desconhecido, aquele que é desconhecido, aquele que eu não tenho afinidade, não me ofende, não me magoa. Pode me chatear, mas não me magoa. Porém, aqueles que nós mais amamos são aqueles que temos maior possibilidade de guardar mágoa e guardar rancor. E aí é que entra, baseado na experiência aí, as dificuldades que as pessoas têm de perdoar, que geralmente está dentro do seu círculo familiar, ou, no máximo, os seus amigos mais íntimos, seus amigos mais próximos. Não um amigo que conheceu na faculdade, é geralmente um amigo da infância, a pessoa que cresceu junto. Então, ele tem dificuldade de perdoar esses a quem ama, esses a quem deposita, de alguma maneira, muito amor. E, sobre esse prisma, a gente encontra a figura de José, que foi uma pessoa que foi extremamente ofendida, não por desconhecidos, mas pelos seus próprios irmãos. Vocês conhecem a história de José? Eu quero dar uma passadinha só para lembrar alguns pontos importantes e depois eu vou mergulhar no tema sobre o perdão. José era filho de Jacó com Raquel. Raquel não conseguia ter filho. Raquel foi dar filhos a José quando ela já era avançada de idade. E lembrando que Raquel era a esposa, é uma coisa estranha, né? A esposa que Jacó amava. Era a esposa favorita dele. E Jacó, quando teve seu filho José, ele o amou tanto que ele teve um papel, uma função, ou melhor, um cuidado de uma maneira diferenciada em relação a todos os demais irmãos. Como, por exemplo, todos os irmãos tinham um casaco para trabalhar. Todo mundo. Um casaquinho, sabe o pai e a mãe que dão um casaquinho para o filho? Toma um casaquinho, filho. José tinha uma capa colorida. A todo mundo não tinha cor. A de José era de manga comprida e colorida. É como se você comprasse um presente da Riachuelo para um e da Zara para outro. Há um enunciado nesse gesto, nesse ato. Alguns comentaristas acreditam, isso é uma possibilidade, que Jacó queria que José fosse o seu sucessor, o seu herdeiro, porque ele era o primogênito da mulher a quem ele amava. E os seus irmãos já tinham problema com ele, já tinham uma dificuldade com ele, e José ainda sendo tratado de uma maneira mais carinhosa, isso despertava tanto ciúme, que diz a Bíblia, que os seus irmãos não conseguiam conversar pacificamente um com o outro. Não sei se você conhece alguma família que tem esse problema, que os irmãos não conseguem conversar pacificamente, principalmente nessa época de eleição, quando um fala Lula livre, outro fala ele não, e outro fala Bolsonaro. Isso dá problema em qualquer almoço. Aquela família não conseguia conversar pacificamente. A situação já era preta, e você pensa que não poderia ficar pior, ficou pior. José começa a ter sonhos. E José começa, não somente a ter sonhos, mas começa a compartilhar os sonhos. Ele chega para os irmãos e fala assim, irmãos, venham cá, eu tive um sonho tão lindo, eu tive um sonho tão poderoso, eu sonhei que o meu feixe de trigo estava em pé
e 11 feixes de trigo se curvavam diante do meu. Os irmãos, como assim? Passa um tempo, ele teve outro sonho e fala, gente, eu tive outro sonho, olha que tremendo. Eu sonhei que o sol, a lua, 11 estrelas me reverenciavam. José tinha já um problema com seus irmãos, mas vamos combinar uma coisa, ele às vezes não tinha muita sabedoria naquilo que falar. Os irmãos dele faziam coisa errada. José era o X9 do pai. Ele ia lá e falava para o pai, olha, está todo mundo fazendo coisa errada lá no campo. Então, a relação não era boa. Aí chega um dia, José vai procurar os irmãos para fazer relatório para o pai. Quando os irmãos avistam José, pegam ele, jogam ele dentro de uma cisterna seca, vem uma caravana dos ismaelitas, os irmãos vendem José como escravos e vai José ser, com 17 anos de idade, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Essa realidade, gente, imaginar o que passou na cabeça ou no coração de José é impossível para mim. Porque eu não conheço essa realidade de ser vendido como escravo. Você também não, eu espero. Mas José viveu algo que eu e você não vivemos, e o que aconteceu, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, aqueles que eram, a gente sabe, os irmãos mais velhos são referenciais para os mais novos, e o que eles fizeram com ele foi algo gravíssimo. José, no Egito, é comprado por Potifar, e diz a Bíblia, eu estou em Gênesis 39, diz a Bíblia que Deus abençoou tanto José, que foi perceptível diante de todos. José, de recém-escravo, ele passou a ser o mordomo da casa de Potifar. Todo mundo obedecia a José. Abaixo de Potifar, quem mandava era José. Mas aí acontece um problema, todos nós sabemos disso. A mulher de Potifar, entendeu? Potifar. Eu contei uma piada aqui, gente. A mulher de Potifar olhou para ele. Era hebraico. A mulher de Potifar olhou para ele e falou, vem. Ele, não. Vem. Não. Vem logo. Não. José foge com a capa na mão. Perdeu a capa, né? Saiu pelado, correndo. A mulher ficou magoada, e mulher magoada é um problema. Entrega, fala para o seu marido, Potifar, olha o que José fez, ele me humilhou e tal. A Bíblia diz que Deus estava com José de tal maneira que Potifar não o matou, mandou para a prisão. E lá na prisão, a gente ainda está em Gênesis 39, Deus abençoou tanto José lá na prisão, que ele, depois do carcereiro, quem mandava na prisão era ele. Eu não sei se vocês conseguem imaginar um cara da prisão mandando nos que estão lá dentro. Eu não sei, isso não acontece aqui no Brasil. Um cara no presídio mandando. Isso não acontece. Isso é uma coisa que não acontece, é longe da nossa realidade. Mas, por favor, tente imaginar isso. José lá na prisão mandando. A pessoa perguntava para o carcereiro, cadê a chave da prisão? Está com José. Mas José quem? É o presidiário. Ele tem a chave da prisão. Uau, cara, que moral. Que moral, eu não consigo imaginar uma pessoa assim. E José passou a ter uma condição ali muito boa na prisão. Aí acontece um grande dia, graças a Deus, a esposa do carcereiro não apareceu nessa história, mas apareceu ali o copeiro e o padeiro de Faraó. Um dia, José foi dar café da manhã para eles, e eles estavam perturbados. Ele falou, o que vocês têm? A gente teve um sonho, e a gente está perturbado com o nosso sonho. Ah, me conta aí. Olha, o copeiro, ele começa a contar o sonho. Eu sonhei que vinham 3 uvas, eu os espremia, colocava na taça do faraó e servia para ele, e faraó tomava. Aí José chega e fala, assim é essa interpretação, daqui a 3 dias, faraó restituirá o seu cargo. Você vai sair daqui e você vai para o teu lugar. O padeiro ficou animado com aquela interpretação.
E ele falou, eu também tive um sonho. Qual foi o sonho? Eu tive um sonho que haviam 3 cestos de pães. E as aves vinham comer os pães. E José conta o sonho, olha, o sonho é o seguinte, daqui a 3 dias, o padeiro fala, glória a Deus. O faraó vai te tirar daqui, glória a Deus. E vai matar você. Está amarrado. 3 dias se passaram. Aquela interpretação se cumpriu. O copeiro, ele vai se despedir de José, fala, eu nunca vou me esquecer do que você fez por mim, nunca. José fala lá para Faraó, a minha história, que eu fui vendido como escravo, eu fui injustiçado, eu estou aqui sem culpa alguma, pode deixar, não esqueço de você, estamos juntos. Sabe o que aconteceu, né? 2 anos se passaram. Faraó teve um sonho. Teve um sonho e não havia quem pudesse interpretar. Chamou todo mundo, todos os magos, todos os encantadores do Egito. Apareceu um monte de gente lá para interpretar, e ninguém sabia interpretar. Apareceu Paulo Coelho, mãe de Enar. Apareceu os encantadores, ninguém sabia interpretar aquele sonho, ninguém. Aí o copeiro lá, servindo o vinho, falou, lembrei de uma coisa. Tem um cara lá na prisão que me interpretou meu sonho direitinho. Então traz ele aqui, aparece José. E aí, Faraó conta, vocês conhecem a história, porque ela é até uma história bem popular, né? Das 7 vacas magras, das 7 espigas magras, das 7 vacas gordas que são engolidas pelas magras, das 7 espigas grarudas que são devoradas pelas murchas. E José fala, os 2 sonhos é a mesma coisa, porque Deus está confirmando. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, que vai vir sobre o Egito. Imagina o Egito como os Estados Unidos hoje, a potência mundial naquela época. E José chega e fala assim, olha, vão vir 7 anos de fome, então deixa eu te dar umas dicas aqui. Prepare celeiros, começa a recolher uma parte, faça uma poupança, começa a guardar grãos, acumular grãos por todo o reino, mas você precisa separar uma pessoa boa para cuidar disso. Você precisa separar um cara bom para poder cuidar dessas coisas todas. O Faraó pensou e falou assim, só pode ser você que tem o Espírito de Deus. Então você, depois de mim, vai ser o governador do Egito. O homem, depois de estagiário, saiu de estagiário de carcereiro para primeiro-ministro da primeira potência, da primeira nação do mundo na época. O maior problema, é um upgrade que ninguém teve nessa história. E sem precisar de conchavo, sabe? Foi direto. Faraó, virou e falou o seguinte, depois de mim, quem manda aqui é você. Vou te dar uma esposa, vou te dar carro, vou te dar salário, vou te dar poder. Você está com anel, meu anel está na tua mão. Você é o cara agora. José, você poderia falar assim que José estava com a vida muito bem resolvida. José poderia bater no peito e falar, eu sou mais que vencedor. Mas Deus estava preparando algo mais profundo e mais poderoso ainda sobre a vida de José. Lá em Canaã, um velhinho começa a sentir fome. E velhinho com fome, gente. Jacó começa a estar com fome. Cadê a comida? Acabou a comida. Chama os filhos e fala, vá lá no Egito, que eu fiquei sabendo que lá tem comida. Foram eles para o Egito. José vê os irmãos, se emociona. E começa José a fazer uma série de jogos assim para poder meio que brincar, ou sendo um sarcasmo com os irmãos. Mas no final, eu estou querendo abreviar um pouquinho, José, ele se dá a revelar aos seus irmãos. Ele falou, traga o meu pai para cá, traga todos para cá, vocês vão habitar aqui nessa terra, porque Deus preparou um lugar para vocês nessa terra. Eu estou aqui para preservar a vida de vocês. Deus me colocou aqui para preservar a vida de vocês. Então, traz todo mundo. E foi um momento libertador, perdoador. E chegamos aqui no capítulo 50, quando Jacó morre. Os seus irmãos ficaram muito preocupados. Falaram, agora que papai morreu, José vai se vingar de nós. E quando eles foram contar, José chorou. Ele falou, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em coisa boa.
Deus transformou isso em bem para conservar vocês. Vocês não serão meus escravos, como eles mesmos se ofereceram, mas eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês aqui nessa terra. E termina a história de José como um homem que venceu na vida de uma maneira que nós precisamos muito aprender. Como José conseguiu liberar o perdão para os seus irmãos. E aí, entrando bem no tema da palestra, qual foi o caminho do perdão que José tomou? Muitos que vieram aqui, talvez tenham vindo porque estão precisando ouvir isso. Ou se você veio sem querer, eu acredito na soberania de Deus. Deus te trouxe esse lugar, porque você precisa aprender algo nessa tarde. Porque Ele quer tratar o seu coração da mesma maneira. Ele quer tratar o seu coração para que o seu coração seja mais parecido com o dele. E a maneira que Ele tem para fazer é com que a gente venha liberar perdão. Qual foi o caminho do perdão aqui que José tomou? Qual foi as atitudes? Qual foi aquilo que a gente precisa aprender aqui na vida de José? Em primeiro lugar, gente, antes de entrar, deixa eu só apontar uma coisa bem interessante. Eu acredito que antes de José reencontrar seus irmãos, eu acredito, tá? Os meus pastores podem depois discordar de mim se quiser. Eu acredito que José, antes de reencontrar com seus irmãos, ele já havia perdoado seus irmãos. Porque há uma pista aqui na Bíblia muito clara, em Gênesis, capítulo 41, quando o faraó dá uma esposa para o José, e diz a Bíblia que ele teve filhos. Nós conhecemos os filhos dele. Um se chama Manassés, o outro se chama Efraim. Mas nós precisamos entender o que leva uma pessoa a dar um nome. O que levava o povo hebreu a dar um nome para o seu filho? O primeiro motivo ou era uma homenagem a um pai ou avô, ou o segundo motivo, que era muito comum a gente ver isso na Bíblia, algo que eles estavam vivenciando naquele exato momento em que o filho nasce. Então, quando nasce o filho Manassés, ele diz assim: ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Seu nome será Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento da casa do meu pai. Aí vem o segundo filho, Efraim, que significa: Deus me fez prosperar na terra em que tenho sofrido. Deus me fez perdoar, Deus me fez prosperar. Interessante isso. Eu tenho falado lá no consultório e tenho percebido lá no consultório que as pessoas, e também em gabinetes pastorais, em aconselhamentos, que as pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas têm a vida completamente travada. Elas não conseguem avançar, elas não conseguem ir adiante. Os seus relacionamentos não são 100% plenos. Se um cônjuge tem uma dificuldade ou não consegue perdoar o seu marido ou sua esposa, ele não vai experimentar um relacionamento pleno com esse. E se caso um relacionamento vá à falência, essa pessoa que não conseguiu perdoar também não conseguirá desfrutar de relacionamentos saudáveis no futuro. Porque a mágoa trava a vida da pessoa. A pessoa não consegue prosperar no sentido amplo dessa palavra. Porque tudo que ela faz é sempre uma tentativa de dar uma resposta àqueles que lhe ofenderam. Então, ela nunca vai curtir as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. Tudo aquilo que ela obtém, tudo aquilo que ela conquista é uma tentativa de dar uma resposta àqueles que o magoaram. E aqui, entrando bem para a questão pastoral, a mágoa acaba com a vida espiritual de uma pessoa. A gente conhece a oração do Pai Nosso, porque está na Bíblia, e alguns crentes não podem orar o Pai Nosso. Não porque não são católicos, mas porque não podem nem ler esse texto. Porque se orarem, caem em condenação.
Porque há uma parte lá que diz assim, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Como é que uma pessoa vai orar isso, se ela não consegue perdoar? A Bíblia, em todo momento, Jesus fala que nós devemos perdoar, e eu já fui perguntado a respeito do benefício do perdão. Falar assim, é verdade que quem não perdoa tem câncer? Eu já fui perguntado por isso. É verdade que quem não perdoa, alguém já deve ter ouvido isso, né? Porque já balançaram a cabeça. É verdade que se não perdoa tem úlcera, tem câncer, morre? Aí eu falei, olha, não sei, mas uma coisa eu sei. Perdoar é mandamento de Deus. É um chamado que Deus nos faz. Perdoar, o não perdão, pior do que qualquer doença que possa dar psicossomática, nos afasta da presença de Deus, e não há coisa pior do que isso. Então você vê que a falta de perdão trava os relacionamentos, trava a vida pessoal, e a vida espiritual vai para o buraco também. Há uma necessidade nossa de perdoar, há um chamado nosso para perdoar. E agora sim, nós vamos aprender como é que José conseguiu liberar o perdão para essa pessoa, para os seus irmãos. Em primeiro lugar, gente, eu quero que vocês guardem isso no coração. José tinha um claro entendimento da soberania de Deus sobre a sua vida. Entenderam? José tinha um claro entendimento que a soberania de Deus sobre a sua vida. Em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 7, José está falando assim, versículo 8, perdão. Não foram vocês que me mandaram para cá. Está falando para os irmãos. Não foram vocês que me enviaram para o Egito. Mas foi Deus. Deus que me trouxe para esse lugar e me tornou ministro do faraó. Ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha a visão que José tinha. O que vocês fizeram foi Deus que permitiu. Foi obra de Deus. Eu não teria sido vendido como escravo, eu não teria ido para a casa de Potifar, ido para o cárcere, se Deus assim não quisesse. José tinha um claro entendimento da soberania de Deus sobre a sua vida. Eu estava lendo um comentário sobre o Antigo Testamento, e um autor lá estava falando que os hebreus, eles tinham um claro entendimento da soberania de Deus, que a gente não vê no Antigo Testamento, por exemplo, a frase assim, e então choveu. É sempre assim, e Deus abriu as comportas do céu e choveu. E Deus enviou a chuva. Os hebreus sempre entendiam que veio a chuva ou não veio a chuva, é obra de Deus. Eles entendiam da soberania de Deus, mas nós, muitas vezes, por mais que sejamos ensinados, temos dificuldade de assimilar esse assunto como um todo. É difícil, sim, é difícil, mas precisamos crer que Deus é soberano. Existe uma coisa assim, você pode perguntar se eu acredito, óbvio que eu acredito na soberania de Deus, mas tem coisas que eu não entendo por que aconteceram. Tem coisas que eu não entendo por que aconteceram comigo. Mas uma coisa eu acredito, que Deus permitiu, que Deus é soberano, que não aconteceria se Deus não quisesse assim sobre a minha vida. O segundo entendimento que José nos dá, é que ele tinha um claro entendimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele acreditava na soberania e acreditava no propósito de Deus sobre a sua vida. No versículo 7 do capítulo 45, José fala, Deus me enviou à frente de vocês, novamente é ele falando, para preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. No capítulo 50 que nós lemos, José fala para os seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para conservar esse povo em vida. José tinha um claro entendimento, o que aconteceu comigo tem o aval de Deus, e há um propósito de Deus nessa coisa. Em toda essa situação. Fiquei triste? Fiquei. Eu sofri? Sofri. Mas eu busco consolo em algo. Deus é soberano e há um propósito de Deus nisso tudo. Aí a gente começa a entender, por exemplo, lá em Jeremias,
capítulo 29, versículo 11, mediante um contexto onde todos os profetas estavam dando falsas profecias para Israel, devido ao exílio que estava acontecendo. Jeremias se levanta e fala: pessoal, eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E são planos para proporcionar-lhes um fim que eu quero. Planos de paz, para proporcionar-lhes um fim que eu desejo. A gente vê em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo falando: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meus amigos, meus irmãos, eu não sei aquilo que está no seu coração, mas Deus sabe. E uma coisa que eu peço ao Espírito Santo para que faça no teu coração, é que Ele abra o entendimento, seu entendimento, para que você veja que tudo que aconteceu na tua vida, tudo, Deus não estava ausente no trono quando aquilo aconteceu. E apesar do sofrimento, Deus pode transformar aquilo que lhe causou dor em algo poderoso, algo de bem, algo para proporcionar um fim que Ele mesmo deseja. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabe, eu vou contar uma coisa assim, meio vergonhosa, ao meu respeito. Eu sou fluminense. Parece até uns irmãos aí dando respaldo. Mas eu estava assistindo os jogos quando o Fluminense foi na Libertadores, sabe? Aquela Fluminense na Libertadores, assim, a gente tem que aproveitar para ver. Porque você não sabe se vai conseguir ver de novo. Então, aí eu fui lá ver o Fluminense na Libertadores e o time do Fluminense voando. Estava lindo, sabe? Eu tinha decorado todos os jogadores do Fluminense, aquela galera jogando. Tem Thiago Neves, Thiago Silva, era o Coração Valente lá na frente, o timaço. E o Fluminense fazendo milagres nas campanhas. E, gente, eu na época, assim, eu estava assim, Fluminense, e chorava. E eu não sou disso, minha esposa está aqui, ela sabe. Mas eu vibrava, eu torcia. Aí, no outro dia, eu tirava onda com os flamenguistas, eu tirava onda com os vascaínos. Os vascaínos não precisam tirar onda. Tirava onda com os botafoguenses e tal. Tirava onda com todo mundo. Meu Fluminense fez e tal. Gente, aí chega lá. Não sei se foi Satanás que levanta o time LDU. O Fluminense perdeu nos pênaltis. Cara, eu quando vi aquele vice-campeonato, eu pensei assim, cara, torci tanto, não adiantou nada. Mas no ano seguinte, Fluminense bem na Sul-Americana, voando. Satanás levanta a LDU de novo. Fluminense perde para a LDU. 2 vices seguidos para a LDU. E eu torci muito. Hoje eu não torço, não, sabe? Se perder, perdeu. Se ganhar, aí eu usou os flamenguistas e tal, mas eu não ligo mais para isso, não, sabe? Eu aprendi porque eu torci tanto à toa. Torci tanto. Não teve efeito nenhum. Uma coisa, gente, olha só, eu estou falando isso aqui só para clarear uma coisa muito importante. Deus não é torcedor. Deus não está torcendo para a tua vida dar tudo certo, como eu estava com o Fluminense. Vai, Fluminense, vai, Fluminense. Levanta, Fred. Deus não está torcendo para a tua vida. A Bíblia diz que Deus está agindo e não torcendo. Um torcedor não tem domínio se a coisa vai terminar boa ou má. Mas aquele que está agindo, aquele que está governando, tem tudo em suas mãos para acontecer, fazer dar certo. Então, eu quero chamar para você descansar nessas duas realidades, que Deus é soberano e que Deus está agindo para o nosso próprio bem. A terceira coisa que eu quero falar para vocês, e já estou caminhando para o final, José, ele conseguiu perdoar seus irmãos. Em primeiro lugar, ele tinha um claro entendimento da soberania. Em segundo lugar, ele tinha um claro entendimento do propósito de Deus. E em terceiro lugar, e tão importante quanto, ele tinha relacionamento com Deus. Pessoal, Gênesis 39
no pior momento da vida de José, diz lá o texto, 6 vezes, e Deus estava com José. No mesmo capítulo, 6 vezes, ou a Bíblia fala claramente, e Deus estava com José, ou as pessoas percebiam, porque eu vejo que Deus é com você. A presença de Deus estava com José. Quando a mulher do Potifar tentou abusar dele, chega, vem cá, você vai. Ele falou, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não posso fazer um ato tão vergonhoso contra o Potifar, e eu não posso pecar contra o meu Deus. José era um homem que tinha relacionamento com Deus. Quando ele se apresentou para o copeiro e para o padeiro, ele falou, pertence a Deus todas as interpretações. Faraó, quando olhou para José, falou, esse tem o Espírito de Deus habitando nele. José tinha relacionamento com Deus. E isso levou ele a conseguir, a perdoar os seus irmãos. Porque isso fica bem claro. Jesus fala lá em João 15, pessoal, sem mim vocês não vão poder fazer absolutamente nada. É muito claro que sem Jesus na minha vida, eu não consigo obedecer um mandamento sequer que Ele me deu. Se eu não investir, se eu não buscar a presença, se eu não mergulhar na sua presença, tudo aquilo que Ele pediu para fazer, eu não consigo. Eu só vou conseguir fazer com Ele. Na força dEle, no poder dEle. Perdoar, falar sobre perdão, é sempre uma situação muito difícil, gente. É sempre um assunto delicado. Mas eu quero falar para vocês, se houver relacionamento com Deus, as coisas ficam mais fáceis. Porque, veja bem, por mais que sejamos emocionais, seres emocionais, o perdão não é uma atitude emocional. O perdão é uma atitude racional, onde a nossa razão se submete à vontade de Deus. Muitas pessoas não perdoam, e eu colhi isso em muitas conversas, porque não sentem que devem perdoar. Por que você não perdoa? Porque eu acho que eu não devo. Porque eu não estou sentindo. Pasme, eu já ouvi gente falar que eu não sinto de Deus perdoar. Já ouvi isso. Eu já ouvi, não sinto de Deus perdoar, eu não consigo perdoar, eu não sinto que devo perdoar. E já ouvi, inclusive, eu não perdoo porque ela não merece o meu perdão. A essa última pessoa eu perguntei, mas quem merece então? Perdão é para quem merece? Em que momento você mereceu o perdão de Deus? Para você ser perdoado? E a Bíblia fala para a gente ser imitador de Jesus Cristo, que devemos imitá-lo na nossa conduta. E isso inclui a questão de perdoar. Então, o perdão não é algo seletivo, esse merece, esse não merece. O perdão é uma obediência que eu devo a Deus, e por isso eu perdoo. Onde é algo racional, eu entendo que eu devo perdoar. Eu entendo que o perdão não é uma opção, perdão é um chamado que eu devo ter, e por isso eu devo praticar. Bom, como um bom presbiteriano que agora eu sou, eu quero passar para as aplicações. Olha que chique, gente, eu adorei isso. Três pontinhos, 3 e 3 aplicações. Só presta atenção. Primeira aplicação, gente, decida perdoar. Entenda uma coisa, perdão é uma decisão antes de qualquer coisa. Perdão não é um sentimento, como eu já falei, perdão não é algo puramente emocional, perdão é uma decisão que você toma. Hoje você precisa sair daqui com uma decisão muito importante. Você precisa perdoar aquele que te ofendeu, ou aqueles que te ofenderam. É uma decisão que você toma e que você vai cultivar essa decisão, vai regar essa decisão todos os dias, todos os dias.
Você talvez tenha motivos suficientes para viver longe daqueles que te ofenderam. Mas você também tem motivos suficientes, ou mais do que suficientes, na palavra de Deus, para perdoar aqueles que te ofenderam. Então, decida perdoar. Segunda aplicação, creia que Deus tem os seus caminhos. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus tem os seus caminhos na tempestade. Então você pode pensar, eu não merecia isso, ou eu não esperava disso. Para com esse papo. Porque isso é colocar expectativa demais no homem, e maldito é o homem que confia no homem, ou isso é um orgulho que está no teu coração. Entenda que Deus tem um caminho na tempestade. Que o que aconteceu, aconteceu sobre você, porque Deus tem o seu caminho na tempestade. Ele tem o melhor para a tua vida, Ele sabe o que faz. E graças a Deus por isso. Amém? Deus tem o seu caminho na tempestade. Terceiro lugar, ao invés de cultivar mágoa, terceira aplicação, ao invés de cultivar mágoa, cultive relacionamento com Deus. Muitas pessoas perdem muito tempo lembrando daqueles que lhe ofenderam. E ficam tristes, ficam chateadas, choram. Ao invés de você ficar cultivando, regando a mágoa no teu coração, invista no teu relacionamento com Deus. Eu quero que você lembre o seguinte: pior do que o que fizeram com você foi o que você fez contra Deus. Vou repetir. Pior do que o que fizeram com você foi o que você fez contra Deus. E sabe o que Deus fez? Ele te perdoou. Deus te perdoou. Ele te perdoou, te deu nova vida, te deu vida e vida em abundância, te tornou filho dele. Como você não pode, se Deus que é santo perdoou a nós pecadores, como nós pecadores não podemos perdoar outros pecadores? Uma vez eu estava pensando nesse assunto, e muitas vezes eu sou motivado a liberar o perdão para uma pessoa, porque eu penso assim, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu poderia agir injustamente, eu poderia, porque eu sou pecador. Eu poderia trapacear, eu poderia mentir, eu poderia fazer igual ou até pior do que o que fizeram comigo. E por isso eu perdoo. Mas e Deus? Quando Deus me perdoa, Deus ele fala, eu não poderia fazer o que você fez, porque eu sou santo, santo, santo. Mas Deus, em Jesus Cristo, nos perdoou. Por causa do sacrifício, Ele nos perdoou. Ele arrumou um jeito impossível de nos perdoar, por meio de Jesus Cristo. Ele preparou um novo e vivo caminho, para que pudéssemos ter essa comunhão. Como você não pode restabelecer caminhos com você e com aqueles que te ofenderam? Então lembre-se, pior do que o que fizeram com você, foi o que você fez contra Deus. E Deus te perdoou. E nós somos chamados a sermos imitadores de Jesus Cristo. Por isso, vamos imitar Ele também no perdão, no que diz respeito a liberar o perdão. Decida perdoar. Tome essa decisão hoje. Creia que Deus tem os seus caminhos. E cultive esse relacionamento com Deus. Amigos, irmãos, falar sobre perdão é sempre desafiador. Eu não conheço uma maneira mais prática e mais eficaz de abordar esse assunto que fuja da palavra de Deus. A maneira mais prática, mais eficaz para tratar do assunto de perdão é por meio da palavra de Deus. No meu consultório, eu uso de uma maneira bem discreta, obviamente, a palavra de Deus para falar para os meus pacientes. Perdoe. Perdoe. Você poderia ter feito igual. Essas coisas, muitas do que eu falei aqui, às vezes eu falo lá para os meus pacientes. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é poderosa. Se apegue a essa verdade. E que passou, deixa, como o Senhor faz, deixa lá no mar do esquecimento. E Deus te chama para viver uma vida nova. E essa vida nova se dá por meio do sacrifício de Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados e perdoarmos também aqueles que nos ofenderam. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Paizinho querido, eu sou tão grato, Senhor, por ter essa oportunidade de falar aqui com meus amigos, meus irmãos aqui. Quero lhe pedir, Senhor, no nome de Jesus, que tudo isso que foi falado, Senhor, possa cair em boa terra, possa dar frutos, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. A Tua palavra diz, Senhor, que seríamos conhecidos, Senhor, pelo mundo, por amarmos uns aos outros. E assim, Senhor, possa acontecer, que deixemos, Senhor, as mágoas de lado, que nenhuma raiz de amargura, Senhor, possa brotar no nosso coração, possa permanecer no nosso coração, contaminando além de nós a outros, mas que possamos ser libertos nessa tarde, nessa noite, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, sabemos que sem Ti não podemos fazer isso. Sem Ti é impossível, Senhor, perdoar. Mas por isso eu te peço, Senhor, que a Tua presença, Senhor, possa queimar no coração de cada um dos meus irmãos aqui. E eles possam se ver, Senhor, fortalecidos pela Tua presença, para perdoar, para decidir perdoar, e a cada dia, Senhor, cultivar essa decisão. E assim, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Assim eu oro e te agradeço no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém.